Olá, boa tarde a todos os que estão aqui e os que estão em casa. Eu gostaria de perceber se nos conseguem ouvir aí em casa, se estão a ter algum problema. Ok, muito obrigada por reagirem. É sempre uma forma de percebermos que as coisas estão a correr bem. Portanto, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar da evidência ao impacto e das estratégias de avaliação e desafios em contextos que são considerados sensíveis. Esta aula aberta está inserida dentro da unidade curricular de medida de investigação de violência e de crime do mestrado de Psicologia da Justiça. E esta sessão foi concebida para nos ajudar a perceber como é que nós podemos conceber projetos de investigação, sejam eles dissertações de mestrado, sejam eles dissertações de doutoramento ou outro tipo de projetos de investigação mais comunitária, de uma forma sistemática, de uma forma crítica, sobre um tema que, embora pareça que é algo técnico, acaba por ter implicações profundas na forma como a pessoa investiga, para quem intervém nos determinados contextos e, sobretudo, para quem é o objeto do estudo, que muitas das vezes determina esse próprio impacto e aquilo que definimos como o impacto. Quando falamos de impacto, falamos de uma das dimensões que é mais exigente da investigação aplicada. E porquê? Porque ela obriga-nos a ir além daquilo que são os resultados imediatos, a ir além daquilo de produzir uma dissertação, produzir um relatório, realizei sessões de intervenção, criei protocolos que muitas das vezes se veem em contextos de dissertação e o impacto vai muito mais para além disto. O impacto obriga-nos a responder com evidência, obriga-nos a responder com proporcionalidade à pergunta que está no centro de qualquer avaliação séria. E a pergunta que está no centro de qualquer avaliação séria é esta: que diferença e que fez? Esta pergunta parece muito simples, parece muito fácil de responder. Que diferença é que a minha dissertação de mestrado fez? Que diferença é que a minha dissertação de mestrado deu? Que diferença é que o meu projeto na comunidade teve? Isto parece muito simples de pensar, parece muito simples, parece uma relação direta, mas não é. Esta é uma das mais complexas questões de operacionalizar. E porquê? Porque nos contextos sensíveis, em que muitas vezes nós trabalhamos, seja no âmbito da psicologia da justiça, seja no âmbito da criminologia, ou até no âmbito da psicologia clínica, em algumas populações mais emocionalmente mais fragilizadas, nós podemos trabalhar com medir violência, podemos trabalhar com experiências de vitimação, podemos trabalhar com a exclusão social, o que é isto de se sentir excluído socialmente estando numa sociedade. E nestes contextos, quando nós falamos em medir impacto, não é apenas um exercício técnico, não é algo que eu diga vou medir com esta escala, ou vou medir com esta grelha de observação. Não chega. Não chega e é muito mais do que isso. É um processo que responde a questões éticas, ok? E isto é muito importante. Todas as investigações se regem por condutas éticas e é um processo de medição do impacto, não é alheio a isso. Rege-se por questões éticas, rege-se por questões políticas. E porquê que eu digo políticas? Porque nós não podemos dizer e queixar-se de que a agenda política não interfere naquilo que é investigado num dado momento. Portanto, a agenda política define linhas de financiamento, a agenda política define o que é que eu tenho que estudar agora em detrimento de outras temáticas que até são interessantes, mas que não estão tão na ordem do dia, portanto, eu tenho que também ter isso em consideração. E depois as questões epistemológicas, ou seja, tudo o que é o próprio processo de investigação. Eu desenhar um projeto de investigação, um projeto de dissertação, de início ao fim, e considerar estas questões. Eu acho que é mais do que perguntar, não é apenas perguntar o que é que aconteceu na minha dissertação ou no meu projeto, é como aconteceu
para quem aconteceu e com que consequências é que isso aconteceu. E nós vamos ver que eu não preciso de ter apenas metodologia quantitativa para fazer isto. Eu posso medir impacto com metodologia qualitativa. E eu acho que às vezes há esta ideia errada de que para se medir impacto temos de ter indicadores quantitativos. Não, poderia estar mais errada esta ideia. Portanto, quem diz eu tenho mais aptidão para fazer uma dissertação ou um projeto de investigação no âmbito da metodologia qualitativa, não tem menos mérito a nível de impacto do que um que tem meramente quantitativa, ok? Todas elas têm as suas potencialidades, todas elas têm as suas fragilidades, mas como nós vamos ver mais para a frente, nos nossos contextos, que são contextos de especial sensibilidade e alguns deles de especial vulnerabilidade, a metodologia quantitativa pode não se aplicar. Está bem? Nós temos que fazer esta medição de impacto sem reduzir as pessoas a meros números, que muitas das vezes se faz. Nós não podemos perder as histórias que elas nos dão. E eu vou-vos trazer aqui o exemplo no final, mais no final, depois de vos apresentar as questões mais teóricas, vou-vos dar um exemplo de um projeto de investigação que foi submetido a uma proposta europeia que não obteve financiamento, ok? Para vos mostrar que, apesar das coisas estarem todas muito bem pensadas, ou na teoria muito bem delineadas, pode não ser a realidade. Portanto, eu quero que fiquem com esta questão inicial, porque vamos retomar a ela no fim, que é que diferença é que a minha dissertação fez? Que diferença é que o meu projeto fez? Que diferença é que o meu projeto na comunidade fez? Ou que diferença é que eu quero fazer? Está bem? Portanto, eu pensei nesta ideia de aula aberta para alunos de mestrado, para profissionais, para pessoas que trabalhem no âmbito da investigação e que desenhem projetos na comunidade ou até projetos para financiamento, porque eu vou falar aqui de questões legais de financiamento e daquilo que é considerado boas práticas, está bem? Mas a ideia é que se introduzam conceitos fundamentais. Pode parecer aqui que vai haver uma catadupa de ideias e de conceitos. Depois, se quiserem ter interesse em aprofundar, entrem em contato comigo, porque eu providencio os manuais da Comissão Europeia e de outros manuais específicos sobre estas temáticas, mas perceber que o impacto não é multidimensional, está bem? É multidimensional, que tem vários métodos que nos permitem explorar o impacto e que nós temos que refletir criticamente sobre as diferentes fases de delinear um projeto de investigação de maneira a que eu consiga antever um impacto potencial. Porque eu só saberei verdadeiramente a dimensão do meu impacto quando eu implementar e quando eu fizer. Mas eu posso prevê-lo, ok? E é essa previsão que se quer quando submetemos um projeto de investigação, quando submetemos um projeto de tese. Gosto muito desta frase, que é: o impacto é a consequência do envolvimento e não apenas da evidência. Eu posso ter imensos relatórios que comprovam tudo aquilo que eu fiz. E mesmo assim, o meu impacto ser muito próximo do 0%. Portanto, não é evidência. Não é o que eu fiz que vai determinar o meu impacto. Eu posso ter imensas consequências da minha dissertação. Com a minha dissertação eu posso ter feito sessões de intervenção, posso ter feito sessões de planeamento, de psicoeducação, sessões sobre o cyberbullying para as escolas. Estou a imaginar uma série de coisas e eu tenho essa evidência toda, que eu fiz estas sessões, eu posso ter até questionários que eu recolhi dentro dessas sessões, eu posso até dizer que houve diferenças estatisticamente significativas entre antes da sessão e depois da sessão, mas isso não é impacto. Porquê? Porque o impacto é sempre uma consequência daquilo que nós fazemos, de como fazemos e de como os outros usam aquilo que nós fazemos e que nós produzimos. O impacto, portanto, não se esgota na evidência do que eu fiz.
não se esgota na questão de desenhei este programa de intervenção, imaginemos uma dissertação em que o objetivo é avaliar a eficácia de um plano de intervenção psicoeducativo sobre o bullying, em que se faz um pré-teste, se desenvolve as sessões com objetivos muito específicos, com atividades muito dinamizadas, em que eu até tenho, a meio das sessões, pontuais recolhas, para perceber o ponto do jovem sobre a temática e faço a avaliação no final. Isso não me diz o impacto. Eu só depois das sessões todas terem sido implementadas e depois de perceber se a informação ficou passado 1 mês, 2 ou 3 meses, se as ações e comportamentos dos jovens mudaram, isso sim é que é o impacto da minha intervenção. Eu posso dizer sim que estatisticamente se apresentaram diferenças significativas entre o momento do pré-teste e o momento do pós-teste. E isso é um impacto imediato, ok? Mas esse impacto imediato pode não ter a magnitude que eu pretendo. E então pode ser quase zero, se depois esse comportamento não se mantiver daí para a frente, se não houver a mudança, se não houver algum indicador que me diga que aquela mudança se perpetuou no tempo. Então, é uma relação entre a consequência do envolvimento e não apenas da evidência, é uma relação entre a produção do conhecimento e a apropriação social do conhecimento. Nós fazemos ciência para ela ser aplicada. E isto é para todo tipo de ciência, sejam ciências exatas ou ciências sociais. Por isso é que nos programas de financiamento europeus, dando aqui um exemplo, o impacto é simultaneamente um critério de avaliação que eles medem, não é? Como é que eu vou medir o meu impacto? Ou seja, eu tenho que desenhar como é que vou medir o impacto, e uma promessa de transformação, que é, esperamos que tenha esta mudança na sociedade, esperamos que tenha esta percepção ou esta informação seja produzida em larga massa, ok? E quando falo aqui em larga massa, eu posso fazer só para uma turma de 30 pessoas, mas se essa turma de 30 pessoas tiver impacto efetivo, na sociedade esse impacto vai se perpetuar nas relações que estabelecem com outras. Quando submetemos um projeto de dissertação, quando submetemos uma candidatura, seja ela para financiamento nacional ou financiamento internacional, somos avaliados não apenas pela qualidade científica do projeto, que é aquilo que eles chamam a excellence, né? A qualidade científica, se eu tenho robustez científica, se não vou buscar só as coisas ao ChatGPT e espetei lá, se eu sei efetivamente aquilo que eu estou a falar, se eu consigo mostrar as contradições próprias daquela temática e se eu consigo enquadrá-las à luz do próprio projeto que eu quero responder, mas também pela capacidade que eu tenho em demonstrar como é que aquele conhecimento vai gerar mudança. Não me adianta fazer uma dissertação que não gera nem que seja 5% de mudança no conhecimento que eu tenho. Porque aí eu estou a replicar estudos sem construir conhecimento, estou a reforçar aquele conhecimento. Fiz entender a diferença entre o que é reforçar conhecimento e entre o que é o replicar, o criar conhecimento. O reforçar conhecimento é muito importante, porque é ele que robustece as teorias, porque é ele que diz que em determinadas condições aquilo mantém-se novamente, ok? Mas não chega, porque eu, se só reforçar conhecimento, eu não consigo perceber mais nada novo. E essa mudança, novamente, pode ser científica, social, política, económica, mas tem de ser, e isto é extremamente importante, demonstrável, plausível e sustentável. Eu não posso prometer unicórnios. Eu não posso prometer uma coisa que eu sei que a priori a minha dissertação não vai responder. Eu tenho que ter uma coerência grande entre aquilo que é o enquadramento teórico que eu tenho para a minha dissertação, para o meu projeto, aquilo que é o objetivo e aquilo que é o que vai sair de output, de resultado, que depois eu posso ou não conseguir medir em impacto. Ok? Então, o que é afinal o impacto? O que é que distingue o impacto de um resultado
ou de um produto da investigação? E é aqui que vamos clarificar. Porque eu ter um relatório, por exemplo, a minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado é um resultado do meu estudo. É o resultado do meu estudo. Eu desenhei um projeto de investigação, eu apliquei com todo o rigor, com toda a ética, tirei 20 na dissertação de mestrado, mas ela não deixa de ser um resultado. Ela não é o impacto. Ok? Então, eu quero que vocês fixem-se nesta cadeia. Porque esta é a cadeia lógica de como eu consigo passar desde um input até ao impacto final. E esta cadeia lógica é transversal a todo o meu projeto de investigação, a todo. Eu pego nesta cadeia e eu tenho-a em todo o meu projeto de investigação. Está bem? Então, o que é que... Desculpem-me, eu utilizei os termos em inglês. Eu vou explicar o que são, mas eu utilizei os termos em inglês porque eu não consigo utilizar os termos em português. Faz-me imensa confusão e às vezes gera confusão também na forma como se entende. Então, eu vou utilizar os termos em inglês e vou explicar. Então, para começarmos, nós temos os inputs. E o que é que na investigação, no desenho de um projeto de investigação, no desenho de uma proposta de dissertação, etc., etc., são os inputs. Os inputs são as ações concretas que desenvolvemos. Desculpem. Os inputs, passei à frente, isto são as activities. Os inputs são, por exemplo, o tempo, a equipa, se eu tive ou não financiamento para aquela investigação, se eu tenho ou não infraestrutura. Pensemos num projeto aqui, uma dissertação de mestrado aqui na UFP. Que inputs é que nós precisamos antes sequer de começar qualquer atividade? Conseguem dizer? O tempo que têm para realizar a dissertação é um input, portanto tem um time frame, tem um período temporal, mas eu nem estou a pensar muito aí, eu estou a pensar, vocês não têm que decidir quem é o vosso orientador? Vocês não têm que decidir o tema? Vocês não têm que fazer uma coisa que se chama submeter o projeto à aprovação da Comissão de Ética? A Comissão de Ética é uma infraestrutura dentro da UFP que é específica para isso. Okay? Isto é o exemplo num contexto de uma dissertação de mestrado daqui da UFP. Portanto, nós temos uma série de inputs que temos que dar, ou seja, nós damos informação à Comissão de Ética e a Comissão de Ética, regendo-se pelo lema não fazer mal ao outro, não é? Dá-nos um parecer positivo ou negativo. Esperamos todos que seja sempre positivo para podermos avançar para a fase seguinte. E a fase seguinte, que são as atividades, activities, aqui esta zona, são aí sim os produtos. Que é, eu vou fazer uma formação, vou dar uma formação, vou fazer uma entrevista, vou dar uma entrevista, vou fazer uma intervenção, vou fazer um questionário e recolher dados, vou fazer campanhas de sensibilização, vou disseminar relatórios, ok? Isto são as atividades. Geralmente, quais são as atividades que vocês têm que fazer no âmbito da vossa dissertação de mestrado? Escrever a introdução teórica, ler artigos, ir ao Web of Science, à Elsevier, à Sage, ao Cielo, procurar, ler, fazer resumos dos artigos, ver ideias congruentes de artigos com ideias discordantes e fazer uma introdução teórica específica ao vosso tema. E depois pensam assim, ok, eu já tive que submeter o meu questionário que eu vou fazer no Google Forms para a Comissão de Ética. Todo o trabalho que está também já é uma atividade, ok? Mas a submissão em si para a Comissão de Ética é um input. Percebem a diferença entre um e outro? Ou não? Sim? Pronto. Os outputs são os resultados. Diga.
desta prova e são necessárias algumas alterações no questionário. Essas alterações no questionário, elas são de curso, avançar as atividades? Pois, a questão que a professora Débora colocou foi, por exemplo, estou a repetir só por causa do online e não conseguirem ouvir. Por exemplo, a Comissão de Ética não aprovou o meu projeto porque eu preciso de rever o meu questionário. É um input. E é um input porquê? Porque a atividade é eu recolher os dados. Ou seja, quando eu falo em input, eu falo naquilo que eu tenho que fazer prévio a que eu possa desenvolver o que quer que seja. É a informação que eu dou para poder depois aplicar. Foi claro? Sim? Pronto. Os resultados, os outputs, são os resultados diretos dessas atividades. Por exemplo, se eu fiz um questionário online, número de respostas. Claro que depois eu tenho que tratar essas respostas, ok? Isso é outra história. Mas os inputs é número de respostas. Se eu fiz uma intervenção, é o número de sessões da intervenção e quando é que eu implementei a sessão, os resultados das sessões, ok? Isso tudo são os outcomes, os outputs, desculpem. Os outcomes, e quero que pensem aqui, nós aqui ainda estamos só a produzir. Não estamos a mudar nada, só estamos a produzir coisas. Não estamos a mudar, ainda não temos processo de mudança, só estamos a dizer o que é que fizemos para aplicar alguma coisa. Está bem? É a produção. Os outcomes representam os efeitos a curto e médio prazo. Efeitos. Aquilo que muda nas pessoas, nas instituições ou nas práticas em consequência das nossas atividades. Por exemplo, eu fiz uma sessão de prevenção nas escolas sobre o cyberbullying. Ok? E eu posso dizer se os meninos aprenderam ou não aprenderam com a minha sessão, porque eu fiz um pré-teste e um pós-teste e eu percebi que eles até acertaram mais nas respostas no pós-teste. Então é porque aprenderam alguma coisa. E eu, passado um mês, 2 meses, posso perguntar ao professor daquela turma se os meninos continuam a ter muitos comportamentos de cyberbullying ou se já têm menos, ou se já falam da temática de forma diferente. E se o professor me disser que sim, e se eu conseguir medir isso, ter indicadores, eu digo que tenho aí impacto a curto, médio prazo. Ok? Impacto a curto, médio prazo. Não, eu chamo-lhe impacto a curto e médio prazo para vocês perceberem, porque para mim é mais efeitos. Porque impacto implica que se sustente no tempo. E se é só a curto e médio prazo, há sustentabilidade no tempo? Pode não haver. E eu tenho que chamar isso efeito da minha intervenção. Aquilo foi um efeito de eu ter ido lá, falar, fazer uma atividade, a explicar, se calhar, algo que eles nunca tinham ouvido, e então teve um efeito a curto e médio prazo. Finalmente, o impacto, a última roda, a roda verde, o impacto, são os efeitos a longo prazo. São os efeitos estruturais. São os efeitos que raramente são imediatos. Ok? E que representam a transformação. Quando eu falo em impacto e quando nós falamos em impacto em investigação, é que houve uma transformação efetiva e essa transformação manteve-se. E nós vemos isso na ciência. Por exemplo, Plutão já não é um planeta. E durante anos debateu-se a questão se seria um planeta, se não seria um planeta, se seria um planeta, se não seria um planeta, ok? Mas depois, fruto da evidência científica, ok? Fruto da evidência científica, decidiu excluir-se Plutão dos sistemas de planetas. O impacto de todas as investigações que o excluíam do sistema de planetas está aqui. Ele foi efetivamente excluído. E é transformador e é duradouro. Agora, o impacto na ciência, muitas das vezes, passado anos, descobre-se novas coisas. É esta a beleza do método científico de encontrar validação e contravalidação, não é? Para a ciência que produz o conhecimento.
Um exemplo concreto de uma situação que eu possa considerar todas estas atividades no contexto forense que me é mais próximo. Pensemos num projeto de reabilitação em meio prisional. Consegue toda a gente conceptualizar um projeto de reabilitação, não importa a temática, ok? É só um exemplo mero, em meio prisional. Pedimos autorizações para aceder, etc, etc, é tudo input. Ok? Outputs. Número de sessões realizadas. Número de participantes. Outcomes. Se as pessoas melhoraram determinadas competências ou não, se diminuíram ou não a redução de incidentes disciplinares e aumento da empatia, por exemplo, medida por escalas, se fosse uma das dimensões, porque nós podemos efetivamente medir com escalas, ok? Eu não estou aqui a demonizar nenhuma nem outra forma de medição, vamos ver que todas elas são válidas e muito úteis. E o impacto? Qual é que acham que seria o impacto aqui? Consigo ter um efeito a curto prazo. Se eu no espaço de um mês diminuir problemas disciplinares, já digo que tem efeito a curto prazo. E se ele se mantiver durante meio ano ou um ano? É impacto. Ok? É impacto. Ok? Porquê? Porque é sustentado. São da área da psicologia, maioritariamente, ou também tem aqui alguém da área da criminologia? Pronto, criminologia, não sei se, mas também deve estar a par. Pronto. O processo de mudança é um processo que não é imediato. A mudança, para ser mudança, tem que ser sustentada no tempo. Pensei nisto como o impacto. O impacto, para ser impacto, tem que ser um efeito duradouro no tempo, tem que ser sustentado no tempo e permanecer. Então, o que é que acontece? Neste caso, o impacto não se mede de imediato. O impacto só ocorreu já depois do projeto terminar, já depois das sessões terem sido todas implementadas, já depois do estágio ter acabado, da dissertação ser defendida, é que se percebeu que aquilo efetivamente teve impacto nas condições de sociabilidade dos reclusos. Isto parece muito linear, estas atividades, não é? Tipo, eu tenho atividades, tenho outputs, tenho outcomes e tenho impacto. Isto parece muito linear, parece muito direitinho, não é? Vem um a seguir ao outro, é tudo muito certo. Mas não, não é. Porque uma das dúvidas era se o meu questionário vai para trás da comissão de ética, ele é um input ou é uma atividade, como é que eu faço isto? A produção, muita gente confunde a produção de atividades, muita gente confunde eu realizar sessões com vítimas ou ter intervenções diretas concluídas com impacto. E muitas das vezes vê-se este erro nas dissertações. Eu apliquei o programa de intervenção e isto teve impacto nas pessoas. Não podemos dizer impacto. Podemos dizer, neste estudo teve efeito. Teve um efeito significativo. Ok? O impacto eu só posso saber depois se aquilo se efetivamente manter assim. A lógica da União Europeia, eles têm uma coisa que eles chamam muito, que falam, e nós vamos falar também, que é nós temos que ter uma teoria da mudança. Aquilo que eles chamam a Theory of Change. Ou também lhes chamam a lógica da intervenção, que é, eu tenho que ter uma forma explícita de explicar como se espera que a intervenção produza um efeito imediato. E eu tenho que conseguir explicar isto muito bem. E a teoria da mudança não é um gráfico decorativo, não é eu ter um modelo teórico que eu posso seguir, eu posso ter isto. Eu sei que no caso das vítimas de tráfico de seres humanos, a intervenção em crise ajuda a estabilizar sintomas agudos. Ok? Eu posso postular que uma terapia narrativa de exposição possa ter efeito com este tipo de vítimas, porque a terapia narrativa de exposição acaba por ser perfeita para pessoas que têm processos de vida e vidas
altamente vitimizantes, com vários tipos de episódios de vitimação ao longo da vida. E eu, teoricamente, posso dizer que vou fazer algo de intervenção com esta teoria, que vou desenhar um projeto de investigação com esta teoria, que vou implementar sessões com esta teoria e que vou produzir mudança. Isto é a minha teoria e eu estou enquadrada nela e eu posso utilizá-la. Nada me impede. Mas a questão aqui é, eu tenho que justificar cada decisão metodológica. Defino o mecanismo, defino a cadeia de resultados e as suposições que eu devo verificar. A teoria da mudança não é... Pensei nela como um mapa mental. É quase como se fosse um mapa do meu projeto, em que eu tenho diferentes fases que tenho que cumprir e tenho a teoria que acompanha cada uma dessas fases e eu consigo dizer onde é que encaixa cada uma delas. Mostra o caminho daquilo que fazemos, as atividades, do que queremos alcançar, dos resultados, explicando porque acreditamos que aquela teoria leva àquele resultado. Ok? Sem esta cadeia lógica, sem esta evidência de ligação entre os níveis, o impacto não é apenas uma afirmação aspiracional. Se eu não consigo provar esta relação, eu só estou a dizer que tem impacto quando efetivamente não tenho. E depois, entra aqui uma questão que eu é preciso que também considerem. Nem todos os projetos têm a noção daquilo que chamamos de evaluability, que é, nem todos os projetos conseguem medir em termos de impacto. Nem todos os projetos conseguem medir em termos de impacto. E nós vamos perceber porquê. Porque, antes de medir, eu preciso de perguntar. Os meus objetivos estão claramente definidos. Isto é para as dissertações e para os vossos projetos de dissertação, ok? Portanto, fixem aí projetos de dissertação. Tenho os meus objetivos claramente definidos? Eu consigo aceder aos dados acessíveis e fiáveis ou é difícil eu aceder à população que eu quero? E quando eu falo em população, eu não estou só a falar de pessoas, eu posso estar a falar de documentos. Eu posso estar a dizer, eu quero aceder a processos em tribunal. Eu posso não conseguir aceder aos processos em tribunal. Está bem? Quando eu falo aqui em população, eu tinha que colocar ali um termo que toda a gente entendesse, mas não tem necessariamente que ser pessoas. Está bem? O tempo de observação é suficiente, e quando eu digo o tempo de observação é, se eu faço um questionário, o questionário é transversal, recolho naquele momento e acabou. Está aberto durante um período de tempo, certo? Esse período de tempo é suficiente para eu ter as pessoas que quero, para eu chegar a quem quero? É ou não? E depois, os métodos são eticamente viáveis para o público-alvo? Para a análise documental que eu quero fazer? Para a temática que eu quero fazer? Problema. Se em algum momento eu digo que não a qualquer uma destas dimensões, eu não consigo fazer avaliação de impacto. É impossível. Porque se eu digo que os meus objetivos não estão claramente definidos, eu nem sequer sei o que é que vou estudar. Se eu digo que não consigo aceder aos dados, então se eu só tenho acesso a dados parciais, eu não consigo aceder àquilo que eu quero aceder, fico com dificuldade, não é? Se eu passo à pressa e não tenho tempo suficiente, não consigo. As questões, os métodos são viáveis eticamente? Eu cumpro pressupostos éticos? Se eu não cumpro pressupostos éticos, eu não posso, de todo, fazer aquele tipo de investigação. Por isso é que eu digo que se em algum momento é não, está o caldo entornado. A avaliação, o objetivo da avaliação, não é provar que o meu projeto funciona, que a minha dissertação tem hipóteses significativas. É melhorar a compreensão, é eu saber porque é que funciona, para quem e em que condições. Portanto, se porventura nas vossas dissertações vocês tiverem resultados não significativos, eu sei que é uma seca, não é? Vocês estão a fazer no SPSS para quantitativo e só querem ver ali o P menor que 0,01,
que 0,05 para ser significativo, porque isso é fixe e porque diz que tivemos resultados significativos. Mas não ter resultados significativos é em si próprio um resultado. E que eu acho que às vezes as pessoas descuram, e em especial os alunos, porque querem tanto ter resultados significativos, que depois não conseguem perceber e pensar porque é que aquilo não foi significativo. O que é que há no meu estudo foi um bocado diferente dos outros em que houve tudo significativo. E eu agarro-me a isso, porque é isso que é o meu impacto. É a diferença que ele tem dos outros estudos. Não é? Só que às vezes ficamos desanimados. Então são estudos qualitativos, os alunos dizem, é qualitativo, não dá. Não dá para fazer bem, não dá para eu responder ao que eu queria, não deu para perceber. Porque é a experiência das pessoas. A experiência das pessoas é válida. E a experiência das pessoas dá-me conhecimento para eu lidar com pessoas que tenham a mesma estrutura exponencial. Ou não? Não é? Isto significa que a avaliação tem um processo de aprendizagem. Nós aprendemos com a avaliação e a avaliação aprende connosco. E quando aplicada em contextos de violência, em contextos de crime, esta abordagem permite-nos compreender que só os números não chegam. E é por isso que eu não posso, muitas das vezes, em contextos de mais vulnerabilidade, fazer avaliações quantitativas. Por exemplo, porque é que uma intervenção que reduziu a reincidência em 20% pode, ao mesmo tempo, ter falhado em gerar confiança entre os reclusos e entre os técnicos? Se reduziu a reincidência, mas os reclusos e os técnicos não acreditam naquilo. Significa que a longo prazo a sustentabilidade está minada. Porque se nem o técnico acredita naquilo que está a implementar, aquilo que poderia ter efeito, deixa de o ter ao longo do tempo. E deixo esta questão. Como é que definimos impacto quando o público-alvo é vulnerável? Ou quando os efeitos desejados são intangíveis? Como é que eu meço o impacto na segurança percebida? Como é que eu meço impacto na dignidade? Como é que eu meço impacto no empowerment? Mas todos nós fazemos estudos e está na voga fazer estudos sobre este tipo de temáticas. Em especial nos contextos de violência da intimidade, populações mais vulneráveis, como refugiados ou migrantes. Eu já falei que não ia dizer só sobre dados quantitativos, que ia falar sobre dados narrativos. E é aqui que os dados narrativos, diários, cartas, o que for, qualitativos, observacionais, nós conseguimos construir inferência com estes dados, dentro dos limites éticos que são possíveis de construir. E é precisamente sobre isto, sobre estes caminhos de impacto e as metodologias que os sustentam, que vamos avançar para como é que eu chego lá. Como é que eu distingo critérios de avaliação e percebo como são aplicados em contextos de avaliação e de intervenção. Ponto onde já ficamos. Outputs, outcomes e impacto. Áreas de impacto. Ok? Agora precisamos de perceber como é que eu operacionalizo a coisa, como é que eu transformo a minha dissertação em algo que produz impacto, que é operacionalizado, que eu consigo pegar e fazer, que eu consigo pegar e concretizar. E a Comissão Europeia e o Banco Mundial e a Unesco falam de os caminhos para o impacto. E os caminhos para o impacto refere-se a este percurso lógico que se tem que seguir e que liga os resultados imediatos, aquilo que é imediato, aquilo que é os expected outcomes e os expected impacts, os resultados imediatos que eu penso, para longo prazo e a sustentabilidade dos mesmos. E então eu tenho que pensar no seguinte: como, porquê e para quem? Como é que eu vou fazer?
o motivo do porquê é que eu vou fazer e para quem é que eu vou fazer. Ok? Como, porquê, para quem. E depois assim, isto não é linear, não é uma coisa que eu digo, vou fazer assim, vou fazer por este motivo, vou fazer para estas pessoas. Não, não é linear. Porque nós vamos ver mais à frente que às vezes vale a pena perguntar a quem vai ser entrevistado sobre o que é que gostaria de falar. E às vezes nós pensamos, eu vou fazer um estudo sobre isto. Eu vou entrevistar vítimas de não sei de que sobre isto e vou-lhe perguntar isto. Às vezes pode não ser a melhor opção. Claro que estamos a falar num projeto de dissertação, temos pouco tempo para o fazer, temos que ser mais práticos, portanto, temos que ser menos ambiciosos no nosso projeto, temos que fazer uma coisa que nós consigamos fazer em tempo útil, ok? Mas não invalida de que, de futuro, vocês queiram seguir estudos de doutoramento ou enveredar pela área da investigação, e aí sim. Então, eu tenho expected outcomes, o que é que eu espero de resultados. Efeitos a médio prazo que se esperam durante ou logo após o projeto. Quando eu falo em expected impact, o que é que eu acho que vai mudar? É os efeitos mais amplos, mais duradouros, alinhados com aquilo que o meu programa de trabalho tem e espera vir a desenvolver. E a área de impacto. A área de impacto pode ser social, pode ser económica, pode ser científica, pode ser política, ok? E eu não preciso ter só uma área de impacto, eu posso ter mais áreas de impacto, mas não vou ter a mesma percentagem de impacto nas mesmas áreas. Está bem? Assim, quando vocês estão a fazer a vossa proposta de dissertação, o vosso projeto de dissertação, a vossa proposta de investigação, vocês dizem assim, este é o meu caminho para o impacto. Estas são as evidências e é isto que eu quero fazer para o alcançar. E temos estes 3 critérios. As áreas de impacto, os impactos esperados e os resultados esperados. Mas depois nós temos que ter condições para os fazer. Se eu tiver uma introdução teórica fraquinha, eu consigo manter o impacto? Não. Se eu não tenho excelência em todos os níveis, vai ser difícil eu ter um impacto mais duradouro. Claro que cada um faz o que pode, como pode, ok? Para isso é que serve o peer review para os artigos de publicação e para isso é que serve a defesa a seguir à entrega da dissertação. É para discutir estas questões. É para se pensar sobre a qualidade científica, sobre a qualidade metodológica do trabalho, se o projeto tem uma base teórica sólida, se a abordagem é inovadora ou, mesmo que seja mais do mesmo, se traz alguma novidade ou se traz aqui alguma ideia mais diferente e se os objetivos são claros. É isto ou não é isto que vocês já assistiram em dissertações de mestrado quando vão? É isto. Fala-se porquê da escolha, porque é que decidiu ir por este caminho quando podia ter ido por outros, discutir um resultado à luz de ideias diferentes, é isto que é excellence. O impacto, então, é se eu tenho um trabalho que é coerente, que é robusto, eu posso conseguir perceber indicadores. E vocês, na vossa dissertação, têm lá uma parte que diz assim, implicações práticas. E estas implicações práticas, não é? Que muitas das vezes os orientadores pedem para vocês refletirem, é isto, é que tipo de impacto é que vocês esperam para o vosso trabalho? O que é que o vosso trabalho deu? O que é que o vosso trabalho contribuiu? E é aqui que entra a parte do impacto. E depois, a parte da Quality and Efficiency Implementation vocês olham para a vossa dissertação e o argumento diz assim, se fosse hoje, o que é que você mudaria? E se vocês disserem, eu não mudava nada. Quer dizer que a eficiência da implementação está perfeita.
isto é muito difícil de alcançar. A gente acabaria por mudar sempre alguma coisa, porque percebe a meio do caminho que se calhar a teoria que pensou não está assim tão alinhada como nós acharíamos que estava. Mas é isto é parte do processo, é a parte de pensar. E na defesa da dissertação nós temos que pensar em tudo isto, está bem? E nós temos que pensar no nosso projeto de investigação, no desenvolvimento da nossa dissertação, na recolha de dados, já a pensar nestas questões, antecipar perguntas para tentar responder já no papel escrito todas estas questões. E eu gostava de vos dizer e de vos chamar a atenção de que dentro do pilar do impacto há perguntas que eu considero que são importantes, que é: será que os meus resultados e o meu impacto, o meu efeito é credível e é mensurável? Será que eu coloquei na questão teórica todos os investigadores que são mais prementes ou aqueles que eu considero que melhor se ajustam à minha temática? Se eu entrevistei pessoas, por exemplo, eu neste momento tenho um projeto de investigação aprovado pela Comissão de Ética aqui da UFP, que pretende entrevistar técnicos de apoio à vítima no âmbito das intervenções com vítimas de tráfico de seres humanos, em que eu tenho um guião de entrevistas semi-estruturado. Ok? E uma das questões que eu me coloco é: eu só me posso cingir aos técnicos que trabalham na rede de apoio a vítimas de tráfico de seres humanos, não é? Portanto, os meus critérios, eles têm que atender vítimas de tráfico de seres humanos, têm que estar inseridos numa das organizações que atendem essas vítimas. Portanto, aqui é muito fácil eu perceber quem são as pessoas que eu quero entrevistar, ok? Agora imaginem que vocês falam e dizem que querem entrevistar vítimas de violência sexual. Primeiro, que violência sexual? Há muitos tipos. Ok? Segundo, se estiverem em casa-abrigo, eu vou estar a entrevistar pessoas com particularidades diferentes de pessoas que estão em casa a trabalhar no seu contexto social normal. Fará sentido entrevistar as duas? Não fará. Estão a ver estas perguntas que têm que ser colocadas? E isto não é no fim da proposta. É antes sequer de eu começar a levantar os dados. Porque eu depois tenho que pensar nas perguntas. E eu não posso fazer as mesmas perguntas, ou não deveria. Pode ser o meu objetivo de estudo, fazer as mesmas perguntas e perceber se há diferenças nas respostas, ok? Mas por questões do no harm, de não magoar, de não... eu custa-me tanto dizer este princípio ético. Maleficência, custa-me imenso dizer este princípio ético, peço desculpa, eu troco-me toda. E não tenho dislexia, mas troco-me toda. No princípio da não maleficência, eu tenho que ter cuidado. E eu depois tenho que ter outros cuidados ainda, que podemos falar mais para a frente. Mas estas perguntas que eu vos coloquei agora ajudam a perceber que a avaliação do impacto e que o impacto não é apenas só se o impacto existe. Será que vai ter impacto o meu estudo? Será que não vai ter impacto? Mas como é que eu demonstro que teve impacto e quem é que esteve envolvido no meu projeto? Ok? Todas estas ideias que eu vos estou a trazer estão escritas no Manual de Avaliação de Impacto da Comissão Europeia, que é destinada para, e saiu em 2024, portanto é recente, que é destinada para investigação científica, para financiamentos europeus, que a FCT se rege, que o PRR se rege, que o Banco Mundial se rege, portanto, são tudo questões que eles trazem. E temos estes critérios universais, que é a relevância, a coerência, a eficácia, a eficiência, o impacto e a sustentabilidade. E em cada um deles eu tenho uma pergunta diferente. Aqui eu tenho que responder com o meu projeto. Não vou estar aqui a fazer as perguntas todas, ok? Mas vocês conseguem perceber
Tenho necessidades identificadas na minha investigação. Consigo respondê-las? É coerente com aquilo que existe? Não é coerente? Ok? E temos todas estas questões que têm que ser pensadas e examinadas ao mais ínfimo pormenor. Isto não pode, de todo, não ser examinado. Por exemplo, na parte da eficiência, ok? Effectiveness, efficiency, ou não, effectiveness, da eficácia, desculpem, eficácia, effectiveness. Lembram-se daquele programa, do exemplo que eu dei sobre o programa de reabilitação em contexto prisional para tentar reduzir a reincidência? A minha effectiveness, ou seja, a minha eficácia desse programa pode não ser reduzir, eu posso não conseguir reduzir a reincidência, mas posso fazer com que hajam menos conflitos, ou posso fazer com que os reclusos consigam ter um coping emocional mais ajustado. E isso é eficácia. Mas é uma eficácia que eu não tinha pensado, ou que não era a minha eficácia primária, aquilo que eu esperava que surgisse, mas é a eficácia que se verificou. Quando avaliamos impacto, nós temos que ver que há coisas que nós não conseguimos alcançar, que são difíceis de isolar. Como é que eu consigo alcançar o impacto na percepção de segurança de alguém? É muito difícil. Como é que eu consigo perceber o empowerment no contexto de uma intervenção com vítimas? Como é que eu consigo medir o empowerment? Porque o empowerment e a própria forma de empowerment é diferente de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, quando estou assim mais triste ou mais deprimida, tenho tendência a vestir roupas mais coloridas. Hoje é um dia extremamente cansativo e eu estava a prever ter um dia extremamente cansativo, então vim de cor-de-rosa, tipo bordeaux e cheia de flores. Que é para tentar... Isto é a minha forma de empowerment, ok? Mas eu sei que nem toda a gente tem esta perspectiva e que outras pessoas tenham outra perspectiva de empowerment e de ultrapassar dificuldades. Como é que eu meço isso? Posso não conseguir. Em suma, estes critérios aqui dão-nos um quadro útil, dão-nos umas guias, dão-nos um guideline, mas é a nossa responsabilidade interpretá-los à luz da complexidade dos contextos e daquilo que nós estamos a estudar e daquilo que eu decidi estudar. Já alguém aqui tem ideia do que quer estudar na sua dissertação de mestrado? Ou estão completamente em aberto? Então diga lá, o que é que está a estudar? Temos aqui uma aluna que está a estudar. Diga-me o que está a estudar. Gestão de conflitos e saúde mental positiva. E então, consegue perceber se o que tem até agora planeado se responde a estas perguntas? É que isso é crucial. Claro que algumas são mais para o fim, é que poderá perceber, não é? Impacto e sustentabilidade. Mas as outras é interessante. Se vocês tiverem ideias, pegarem nessas ideias e pensarem neste contexto. E se eu pegar só em médias e estatísticas, o que é que vai fazer? Posso perguntar? Eu estou inserida no Ok. Porque são pessoas demográficas e que a escola, no meu caso, é a escala continuum de saúde mental e a escala elementar de escola de conflito. E no meu caso é para perceber se, por exemplo, pessoas têm estratégias de gestão de conflitos Positivas têm a melhor saúde. Vou traduzir para quem está lá para casa. A aluna está inserida num projeto que faz a avaliação entre a gestão de conflitos e as questões de saúde mental e a ideia será aplicar um questionário com variáveis sociodemográficas, a escala de Short Mental Health Continuum, acredito. Sim, eu esqueço-me de como é que se diz em português, a versão portuguesa, e depois acabamos por
ter também a escala de conflitos e perceber. A sua hipótese é pessoas que têm estratégias de conflito mais positivas apresentam melhor saúde mental. Ok. Portanto, qual é o risco de eu apenas utilizar aspectos quantitativos para medir isto? Eu posso perder acesso à experiência de como é que as pessoas, mesmo não estando bem mentalmente, conseguem responder. Eu posso não conseguir comprovar esta hipótese. A aluna está a pensar. Sim. Quando era questionário, ter níveis de saúde mental altos e não ter estratégias quantitativas. Pronto, a aluna está a dizer que pode, no momento do questionário, a pessoa ter um saúde mental alto e ter estratégias de resolução de conflito que não sejam adaptativas. Isso é possível. E como é que você explica? Só teoricamente, postulando teoricamente, porque não consegue ter a experiência da pessoa. Não consegue ter a experiência da pessoa. Não consegue captar. E é aqui que perdemos a riqueza de captar quando pegamos em questões métricas. Porque reduzimos a complexidade humana a indicadores de número. Tiramos o significado. Ok? Medimos reintegração social pelo número de pessoas que são reincidentes. Como é que nós percebemos o que é que funcionou numa integração e não noutra? Não é? Como é que se percebe o processo? Há um enviesamento ético. Porquê? As revistas têm sempre tendência a publicar só coisas quantitativas. É tudo quantitativo, tudo numérico, com grandes amostras, e há uma questão ética que eu considero aí, que há uma responsabilidade que deveria ser partilhada e que se deveria ter esta noção de publicar coisas quantitativas desde que cumpram os pressupostos metodológicos e éticos associados. Eu falo por mim, as minhas investigações de doutoramento foram maioritariamente quantitativas, demorei o triplo para publicar, mas publiquei, mas demorei muito mais. O que faz com que os investigadores e que a ciência, que agora com os chat GPTs, inteligências artificiais, extrapola cada vez muito mais, seja mais imediata e perca esta riqueza. Porquê? Porque podemos perder a credibilidade científica. E podemos estar aqui a entrar em caminhos que são altamente contraditórios da ética. Porque nós podemos não conseguir quantificar e temos é que perceber porque é que aquilo mudou quando ninguém mudou. E perceber que se eu definir o impacto, eu tenho que ter critérios para definir e que métodos é que eu vou utilizar. E eu posso utilizar todos estes. Eu posso usar Randomized Controlled Trials de métodos experimentais, eu posso utilizar métodos quase experimentais com pré-teste, pós-testes e follow-ups. Eu posso ter os métodos baseados nas teorias da mudança, as chamadas Theory-Based Approaches que nós já falamos. E o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Significa que eu, com estes métodos, independentemente de eles serem quantitativos ou qualitativos, dizem-nos que a mudança que eu observo deve-se realmente à intervenção ou poderia ter acontecido de qualquer outra maneira. Vocês fazem um plano de intervenção, um pré-teste e um pós-teste. Como é que vocês garantem que a mudança que ocorre nos resultados do pré-teste tem a ver com aquilo que vocês fizeram? Como a vossa colega disse, a pessoa pode estar num dia menos bom, a pessoa pode estar numa situação menos positiva, mais alegre, não é? O que significa que, como é que eu garanto? Eu tenho que ter formas de garantir isso. E então eu tenho a natureza da intervenção, tipo de avaliação, fazer as perguntas certas e os recursos disponíveis. Eu tenho recursos infinitos a fazer uma dissertação de mestrado? Não. Então, eu tenho que fazer ali como a colega fez. Eu pego numas variáveis
específicas e vou focar o meu estudo nessas variáveis. E eu aí avalio essas variáveis de todos os parâmetros possíveis, quantitativos. Porque dentro de cada método temos as suas respectivas limitações. Ok? Temos vantagens e temos limitações. Eu não vou entrar aqui em grande detalhe, porque isto é suposto vocês já saberem das disciplinas de metodologias, mas eu queria vos aqui dizer que o que permite eu definir impacto é eu ter esta regra de ouro entre causa e efeito. E eu consegui dizer, sem sombra de dúvida, que eu fazendo isto, tive aquele resultado. Ok? Eu posso ter perguntas descritivas do que aconteceu. Eu posso ter perguntas normativas. Foi suficientemente boa a formação? Eu posso ter perguntas causais. Porquê é que isto aconteceu? Ok? Escolher o tipo de pergunta é, portanto, eu também definir o tipo de evidência aceitável que eu quero. Eu posso ter só um estudo descritivo e este estudo descritivo ter impacto. Não posso? Eu tenho uma colega minha, quando eu estava a fazer doutoramento, é a professora Andreia Machado, ela estava a fazer doutoramento numa temática que há 10 anos atrás era quase tabu, que era violência doméstica no masculino. Eu acabei o meu doutoramento em 2020, ela acabou muito antes de mim, 2 ou 3 anos antes de mim. Violência doméstica no masculino. E ela entrevistou vítimas masculinas de violência doméstica sobre a sua experiência. Ela entrevistou polícias sobre o processo de acolhimento da denúncia de uma vítima masculina. E eu posso dizer que até para publicar os artigos de evidência científica, ela teve revistas a rejeitar porque diziam que não havia violência doméstica no masculino. Estão a perceber? Há 10 anos atrás já, ok? Quase. O que quer dizer é, eu posso fazer um estudo descritivo em que eu peço apenas à pessoa para me descrever o que aconteceu e fazer um estudo de caso daquilo. E isso não retira o impacto da minha investigação, porque posso dar luz e posso trazer para a ribalta da sociedade uma temática que não é conhecida. Pensem, por exemplo, naquelas reportagens de investigação que às vezes dá nas televisões, aquelas grandes reportagens. Muitas das vezes têm impacto duradouro, porquê? Porque se começa a falar de uma temática que depois acaba por levar a investigações. Estamos a falar aí do impacto jornalístico. No contexto do impacto científico, estamos a falar sobre, por exemplo, eu a partir de um estudo descritivo, levar a que mais pessoas, mais investigadores comecem a trabalhar aquele tema. Cada tipo de método, ou seja, cada tipo de pergunta implica método e dados diferentes. Está bem? Diga. Isso é interessante. Eu tive uma aluna que eu confesso que eu não recordo o ano. Só tem muito. E que ela queria escrever sobre violência obstétrica. Ok. Era algo falado naquele momento, eu acho que foi 2017, 2016, né? E ela já tinha procurado alguns professores e se sentiu à vontade, né, para poder orientar, e ela me perguntou, e eu falei, olha, eu realmente não ouvi nada sobre a questão mais a fundo, então vamos aprender juntas, né? E é isso e até em algumas sessões que eram muito ligadas mais à área de medicina, de enfermaria, né, na Santa Casa, para casos de violência obstétrica, e assim, eu percebo que, assim, após o trabalho dela, né, e também teve um lançamento de um filme que era o Renascimento do Parto, mais ou menos nesse período,
Eu percebo que essa temática hoje em dia cada vez mais ganha atenção, que não era algo que se falasse naquele momento, e da vulnerabilidade da mulher naquela situação e dessa particularidade da violência. Sim, é verdade. A professora Débora estava a falar sobre a questão de uma aluna que queria fazer há uns grandes anos atrás sobre violência obstétrica, que era um assunto que não se conhecia muito e que depois, a partir daí, começou, fruto da evolução cultural e da evolução científica, a falar-se. Sim, nós podemos começar por aí. Quem é que disse que não se poderia estudar a violência doméstica no masculino? Não é? E a partir daí, desses estudos de violência doméstica no masculino, que foram muito inovadores no contexto português, depois a partir daí começaram-se a fazer outros estudos de violência doméstica no masculino. Que é isto, que voltamos à questão de cada tipo de pergunta implica um método e implica dados diferentes, mas isto não quer dizer que eu não possa fazer, porque quando o contexto é complexo e a causalidade é indireta, portanto não tem uma relação causal direta, abordagens baseadas na teoria são as que são mais fundamentais. E é aqui que a União Europeia, que o Banco Mundial, a Unesco, etc., são unânimes, que é estas teorias baseadas estes modelos baseados na teoria, esta lógica da intervenção, servem como um mapa causal, permite testar estas suposições, identificar mecanismos e reconhecer fatores externos. No exemplo da dissertação da aluna sobre resolução de conflitos e saúde mental, é uma relação, uma teoria causal. Mas é uma teoria, porque nós não temos evidência direta disso, nós estamos a postular. E como estamos a postular, certificamos que cumprimos todos os pressupostos para ter a certeza de que aquilo acontece ou não acontece, mas sempre restrito à amostra que a aluna conseguir. O que é que acontece? A aluna consegue uma amostra, outros profissionais conseguem outra amostra, outras pessoas conseguem outra amostra noutro contexto. E se efetivamente os dados são congruentes nas diferentes amostras e nos diferentes contextos, a própria teoria constrói-se. E é assim que se produz a ciência. Só que não é linear. Estão a ver como eu tenho os resultados de indicadores, dos targets, etc. E eu tenho que ter uma assunção direta para os resultados. A assunção direta que a aluna faz é pessoas com bem-estar mental resolvem ou têm estratégias mais positivas de resolução de conflito. Portanto, eu tenho uma assunção e um resultado. Mas eu depois posso ter um resultado diferente e como é que eu justifico a assunção? Justificou-me há um bocado, dizendo a pessoa pode estar num momento melhor ou estar num momento pior. E eu, como recolhi apenas num dado momento, apenas num período temporal, posso não ter captado essa sensibilidade. E isso é uma das minhas limitações, porque é muito importante eu conseguir reconhecer as limitações do meu estudo. A Comissão sublinha a participação das pessoas não se limita a responder questionários ou responder entrevistas. Eu posso pedir a pessoas para me falarem sobre como é que elas gostariam de ver algo estudado. Envolver as comunidades na definição de perguntas. Se eu estou a desenvolver um programa de intervenção numa comunidade, faz sentido ou não faz sentido eu perguntar à comunidade se ela quer aquele programa, se aquele programa faz sentido ou se o programa deve ser noutra temática? Envolver as comunidades na definição das perguntas, na recolha e na interpretação dos dados garante que a avaliação reflete as realidades vividas e não apenas os indicadores formais que eu consegui. E então as abordagens como a mudança mais significativa ou a participação
que eles chamam Participatory Rural Appraisal, ou participação rural de avaliação, valorizam as narrativas, valorizam as percepções locais sobre a mudança. E se eu tenho um projeto num bairro social, é muito importante que eu ouça as pessoas sobre que tipo de projeto é que elas gostariam de ver implementado lá. Porque se eu sou o chefão que decide que tipo de projeto é que ela é implementada, eu posso não ter adesão. As pessoas podem não aderir. E deste modo, é uma espécie de coprodução, não é? Eu estou a fazer um projeto para eles, mas eles também me estão a dizer como é que querem que o projeto seja feito. Agora imaginem que vocês vão fazer uma casa e vocês não têm voto na matéria nenhum sobre como é que querem que a casa seja feita. E alguém decide por vocês e vocês têm que mudar para lá. Gostavam? Não. O que é que acontece? Muitas das vezes os projetos são pensados para as comunidades, para as populações. Vou fazer assim, porque a teoria diz-me isto, e eu vou desenhar isto, e eu vou fazer assim. Mas às vezes nem é isso que a própria população quer. Então, se eu tenho esta coprodução, esta coprodução da evidência, onde os participantes são agentes do conhecimento e não apenas as fontes de dados, eu tenho uma forma mais legítima de medir impacto com as pessoas e não sobre as pessoas. O objetivo do participatório, da avaliação rural participativa ou da avaliação participativa, depende de como alguém escolhe dizer, mas eu gosto de dizer avaliação participativa. É um conjunto de técnicas que recebe informação. Por exemplo, grupos de discussão. Por exemplo, criar um grupo de discussão e perceber quais são os problemas aqui do bairro. Em vez de eu decidir qual é a temática que eu quero trabalhar, não é? Quais são os problemas aqui do bairro? Se eu tivesse que fazer um programa para as crianças, vocês acham que eu devia fazer um programa para as crianças em que tópicos? Devo fazer para as crianças ou devo fazer para os jovens? Ok? E ir construindo aqui. E é um exercício de aprendizagem coletiva, porque nós aprendemos com as pessoas e as pessoas aprendem connosco. E as pessoas percebem e sentem-se incluídas. E assim, quando for a hora de fazer sessões, vocês não têm salas vazias. Porque as pessoas envolvem-se nas sessões. Claro que quem desenha as sessões são vocês, ok? Quem desenha toda a estrutura científica para implementar são vocês. Mas as pessoas sabem que vocês estão lá e que foi com algumas das ideias delas que aquilo nasceu. Diga. É uma pergunta muito diferente, mas também a relação para o lado, a psicóloga tentava ainda me dar algumas questões, e a maior parte sempre não era para o quarto, porque podiam ficar na televisão, porque não era nada do interesse deles, quer dizer, muito. Aquilo que eles diziam era, porque é que ninguém nos perguntou que isto fazia sentido para nós, que isto era do nosso interesse, nós temos interesse de fazer isto, por exemplo, homens a dizer, não vai fazer os homens a dizer, porque é que nós não fazemos aquilo processo não é do nosso interesse. Ou porque é que hoje não me perguntam sobre Jesus, mas ele sequer católico. Eu percebo, a aluna estava a falar sobre a questão das atividades nos lares, por experiência pessoal de uma familiar, que quando a psicóloga dinamizava atividades ninguém estava. E eu fiz o meu estágio para a ordem num lar residencial. Sabe como é que eu resolvi esse problema? Perguntei. E uma das as pessoas do lar onde eu trabalhava eram cerca de 80% analfabetos. Eu sou de uma zona rural, as pessoas na altura eram do tempo de Salazar, crianças não iam à escola, completamente analfabetos. Eu sou de pai de 40 e tal pessoas, eu tinha 5 pessoas que soubessem ler e escrever. Portanto, a minha taxa de porcentagem é errada, tipo 95% de analfabetos. Pronto. O que é que eu percebi? Eles gostavam muito de lenga-lengas. E gostavam muito de adivinhas. E gostavam muito dessas coisas, de contar histórias e de contar no meu tempo é que era. E então eu perguntei, olhem, eu quero fazer algumas atividades e gostava que as atividades depois do meu estágio terminar ficassem aqui para a animadora sociocultural as fazer e dinamizar de vez em quando, para não serem só quando eu estou aqui. O que é que vocês gostariam de fazer? E eles disseram que gostavam muito de adivinhas. E então o que é que eles disseram? Cada um deu-me uma adivinha.
Mas a regra era cada um dar uma adivinha mais difícil que os outros não conseguissem adivinhar. Portanto, não podia ser uma adivinha fácil. Cada um deu uma adivinha. E eu depois andei pela net e pelos cantos e pelos familiares a procurar adivinhas antigas. E eles soubessem. E fiz uma espécie de cartões e fazíamos concursos. Fazíamos concursos a fazer, estão a ver aquelas contas do 1, 2, 3, 4, 5, a ver quem é que adivinhava mais. E depois outra coisa que fiz também foi, no meu tempo é que era. E então, havia temáticas, eu lembro-me que um tema era, no meu tempo é que era, histórias de ordenhar vacas, porque muitas famílias viviam da agricultura e tinham vacas para beberem o leite, então cada um tinha que contar uma história caricata que tinha acontecido com uma vaca. Devo dizer, nós partíamos do coco a rir. Partíamos mesmo, e eu lembro-me seriamente de uma em que diz assim, eu era pequenina, eu era pequenina e a minha mãe disse para eu ir buscar a vaca ao campo e estão a ver os trecos do milho, quando se corta o milho fica assim, uma coisa assim da terra para cima, pronto. E então tinham cortado o milho, a vaca estava lá. E diz ela assim, olha, mas aquela vaca era má. Nem era uma vaca, era um vitelo. Era má. E ela fugiu-me, a corda entrelaçou-se na minha perna e eu andei a rastros no campo, ai, 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 e a minha mãe atrás da vaca, o meu pai atrás da vaca, e eu lá a rastros. Assim, comigo a contar não tem piada, mas com a senhora que foi a rastros, a maneira como ela contava tinha piada. E o que é que acontece? Significa que se eu participo e se eu tenho pessoas a participar nas próprias coisas que eu quero, principalmente em programas de intervenção comunitária, isto é fundamental nos programas de intervenção comunitária. A União Europeia tem feito muita pressão para, nos programas com crianças, ouvir as crianças. Ouvir as crianças. Tem feito imensa pressão. Acho que não houve nenhum projeto aprovado nos últimos anos que não tivesse uma atividade participatória. Se for em comunidade, tem que ter obrigatoriamente. E é um critério de exclusão. Porque nós não podemos dizer de cima o que é que vão as pessoas em baixo querer, sob pena de elas não participarem e não aderirem. Ok? Nós temos que avaliar com as pessoas e não avaliar sobre as pessoas. As pessoas não têm que ser só a fonte dos meus dados. Está bem? Nem todas as intervenções cabem num desenho clássico. Nem todas as intervenções podem ser só quantitativas, só qualitativas. E o handbook da Comissão Europeia diz-nos que nós podemos ter formatos híbridos de avaliação, sendo que podemos ter aquilo que eles chamam Utilization Focused Evaluation, que é orientada ao uso prático dos resultados. Eu avalio alguma coisa para depois fazer uso de algo. Por exemplo, o município quer expandir um programa para jovens com necessidades educativas especiais, o NEET, ou seja, para jovens que nem estudam, que nem trabalham, ok? A avaliação é construída para apoiar esta decisão política, então eles vão recolher dados sobre custo-benefício, satisfação dos participantes, a sustentabilidade local e apresenta resultados num formato que facilita a tomada de decisão. Estão a perceber como é que eu recolho dados de maneira a fazer algo e a cumprir e a estabelecer algo? O lema da Utilization Focused Evaluation é: eu vou avaliar para decidir o que eu quero fazer. Sem avaliar, eu não consigo decidir. Esta avaliação, Developmental Evaluation, avaliação desenvolvimental, é adequada para contextos de inovação e de incerteza. Por exemplo, e eu vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha, que são as temáticas que eu estou mais por dentro, um projeto piloto de intervenção com vítimas de tráfico de seres humanos. O programa até está a ser implementado pela primeira vez e ainda não há um modelo fixo. Portanto, tenho uma ideia daquilo que é, o programa está a ser implementado. A equipa de avaliação participa em reuniões mensais com os técnicos que implementam o programa,
e recolhe feedback dos participantes a perceber se gostaram ou não gostaram da sessão, se gostaram ou não gostaram do plano de intervenção, do que é que está a correr, do que é que não está a correr. E quando se percebe que o atendimento psicológico remoto é mais eficaz do que o presencial para mulheres que estão em abrigos ou para o desenho do programa pela forma como ele está pensado, ajusta-se. Estão a perceber? Ou seja, nós estamos a receber feedback e estamos a ajustar no momento aquilo. Claro que, atenção, isto não é possível de fazer numa dissertação de mestrado. Está bem? Que fique claro que isto é para projetos na comunidade, projetos de prevenção e intervenção comunitária e não para dissertações de mestrado onde não é possível eu mudar a meio sob pena de não ser ético. Está bem? Aqui, estes dois modelos permitem-nos flexibilidade, porque se eu vou receber feedback e mudo, não é? Tanto num como no outro, permitem-me flexibilidade e permitem-me aprendizagem contínua. Porque no primeiro eu decidi o que fazer, recolhi dados para decidir o que fazer, e neste eu decidi o que fazer e recolho dados para ver se está a correr bem ou não, e se não estiver a correr bem eu ajusto, eu tenho aprendizagem contínua e flexibilidade. Nem todos os contextos permitem medir impacto com contrafactuais perfeitos, mas todos permitem construir uma narrativa plausível de contribuição. Eu quero deixar isto bem claro. Eu posso não conseguir dizer em quantas pessoas funcionou. Como consigo dizer, mas posso até nem conseguir dizer bem como é que funcionou, mas eu posso dizer assim, o que é que funcionou? Para quem funcionou? Em que circunstâncias é que funcionou? E o que é que fez aquilo funcionar? Posso ou não posso? E eu posso fazer isso com um método qualitativo. Em vez de procurar uma causa e efeito isolada, em alguns contextos, porque é isto que o impacto exige, uma causa e efeito, estas abordagens que nós falamos aqui, baseadas na teoria e de modelos mistos, constroem explicações configuráveis que me permitem analisar os mecanismos e os contextos. E então eu tenho esta triangulação entre o que é métodos quantitativos, métodos qualitativos, ter os dois métodos, e eu consigo, através disso, perceber e avaliar. Agora, eu não sou menos se eu só uso um dos métodos, mas eu tenho que reconhecer as suas limitações, ok? Mas eu consigo medir o impacto e consigo perceber o impacto se eu for consistente na avaliação, ok? É muito importante que eu tenha consciência cultural. Vocês sabem o que é o conceito de consciência cultural? Pronto. O conceito de consciência cultural é eu compreender normas, compreender valores e relações de poder locais antes de recolher os dados. Não estou aqui a falar só de culturas distintas. Eu estou a falar que eu posso ter aqui algumas relações entre o Presidente da Câmara e o Presidente da Câmara da Junta de Freguesia que não é assim tão boa, e se eu quero fazer um estudo que envolve as duas entidades, eu tenho que perceber aqui o ambiente cultural que se vive, qual é a relação política que está ali estabelecida. Pode ser importante, não é? Eu já não estou a falar aqui se eu vou entrevistar pessoas de nacionalidade indiana ou de nacionalidade asiática, ok? Já não estou a falar nisto. Trabalhar com grupos vulneráveis, eu acho que é básico para todos. O princípio do no harm e da proteção da confidencialidade, sendo que é fundamental a avaliação participativa. Perguntem-se, e eu quero efetivamente que se perguntem. Quando recolhem dados,
com vítimas, o que é que acontece depois? Entrevistou uma vítima sobre uma temática e depois? Não é o que fazem com a entrevista. E depois? Entrevistou, tem a entrevista, analisa a entrevista e onde é que fica a vítima? Estou a falar da revitimização, estou a falar do que é que nós temos que fazer e do que é que nós temos que cumprir. Cuidados éticos, cuidados com a saúde, cuidados mentais. Muito bem. O seu nome? A Carolina disse, eu tenho consciência cultural, eu tenho que contactar com as instituições, com os outros profissionais para conseguir em rede perceber aqui como é que eu posso apoiar. Perfeito. Ok? Perfeito. Se eu entrevistar a vítima presencialmente, certo? E se eu fizer um questionário online em que eu falo sobre vitimação e se já me fizeram ou se eu já fiz alguém, sou vítima ou não sou vítima? Linhas e instituições de apoio, a que pode ligar, a quem pode pedir ajuda, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É aquilo que nós podemos fazer porque estamos online à distância e não sabemos quem é que está do outro lado, mas isto é muito importante pensarem, que há retorno, há acompanhamento. A pessoa aceitou, nas entrevistas presenciais, nós sabemos e dizemos que a entrevista é só se a pessoa quiser, que não é obrigada, que não tem o seu estatuto na casa de abrigo em prejuízo se não quiser responder, mas será que a pessoa não se vai sentir na obrigação de responder? Se o processo de recolha de dados é uma forma de intervenção, então também preciso de uma avaliação ética dessa intervenção. Eu posso ter que estar a fazer uma entrevista e a meio da entrevista parar para fazer normalização de sintomas. Retoma a entrevista, não retoma a entrevista. Há pessoas que querem que retome. Se a pessoa quiser que eu retome, é ético eu retomar. São decisões muito difíceis de tomar. E se eu não tenho outra possibilidade de ir lá para ouvir o que a pessoa me tem a dizer? O que eu estava a dizer é que, sejam ofensores ou sejam vítimas, ao aplicarmos estes princípios que estamos aqui a tratar, especialmente em projetos sobre violência, temos de reconhecer que cada instrumento de recolha de dados, ou seja, qualquer forma de recolha de dados que escolhamos, é também um momento de exposição emocional. E é também, portanto, um momento de grande responsabilidade ética. Isto significa que medir impacto com as pessoas é sempre mais legítimo do que medir o impacto sobre as pessoas. Posso fazer a medição de impacto sobre o que é que eu acho que aquilo foi para aquela pessoa. Mas e se a pessoa me disser isso e eu juntar ao que eu achei o que ela me diz? Se calhar o impacto dela é muito mais válido do que eu achei que era. Eu vou-vos dar o exemplo de um projeto de financiamento que se chamava Stop and Save. E tinha um nome muito catita e foi submetido em 2021 à Comissão Europeia e não recebeu financiamento, ok? E era um projeto que se chamava-se Improving Social Norms, Technical Skills and Opportunities to Protect Communities Against Sexual Violence. Ok? Este projeto pretendia desenvolver soluções multidisciplinares para prevenir e responder à violência sexual, combinando tecnologia, ciência comportamental e intervenção comunitária. Reunia 18 entidades diferentes de 10 países, universidades, forças policiais,
ONGs de apoio a vítimas e entidades tecnológicas. E agora pensem assim, a proposta foi considerada sólida, ok? Mas não obteve financiamento e é por isso que é interessante para nós. Porque não obteve financiamento se era considerada sólida? Ups, já não deixo. Ai, não é aqui. O Stop and Save apresentava uma estrutura aparentemente coerente, ok? A ideia estava bem pensada. Lembram-se desta rodinha de início, não se lembram? Imaginem. Inputs, recursos humanos institucionais altamente qualificados, universidades e investigadores especializados na área. Psicologia forense, engenheiros de inteligência artificial, especialistas em cibersegurança, forças policiais e ONGs. Ok? Havia também um investimento significativo em tecnologia de vigilância comportamental, redes sociais seguras e protocolos de partilhas de dados para poder monitorizar online. Ok? Atividades. O projeto previa, e isto eram as atividades, previa o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para detecção precoce de risco de violência sexual online e offline. A formação de profissionais de justiça e de segurança prometia atividades de campanhas públicas de sensibilização e a criação daquilo que eles chamavam um Knowledge Hub europeu, no contexto da ciberviolência sexual. Ok? Outputs. O que é que prometiam como resultados? Relatórios técnicos, protótipos tecnológicos, manuais de formação, guidelines éticas, bases de dados e eventos de disseminação. O que é que eles esperavam de resultados? Esperavam que houvesse uma melhoria na capacidade institucional de resposta à violência sexual. Se eu tenho uma ferramenta que me diz que aquela pessoa está em risco de vir a ser vítima ou online ou offline, eu previno, ou não? Tento prevenir. Consigo ter ali uma bandeirinha a dizer-me, olha, esta pessoa aqui, esta criança aqui, esta pessoa que está a falar com ela é potencialmente um predador. Eu consigo prevenir. Consigo alertar, mandar uma notificação para os pais a dizer que há atividade potencialmente perigosa. Também falavam sobre o aumento da cooperação entre as autoridades e a sociedade civil, porque como tinha organizações não governamentais e como tinha polícias e queria dar formação a ambas, esperava-se aqui uma cooperação entre a sociedade civil e as organizações. Logo, maior sensibilidade pública para o tema. Até agora faz lógica, certo? Até agora tem congruência. Impacto. Iam ou pensavam na proposta, o impacto esperado era de que a prevalência da violência sexual diminuísse, o aumento da confiança das vítimas nas autoridades aumentasse e o reforço da segurança digital aumentasse também e comunitária. Portanto, em teoria, esta cadeia é linear e é lógica. E faz sentido. Mas o que acontece muitas vezes é isto, que é esta linearidade não se traduz em causalidade convincente. E então, a Comissão Europeia, na sua avaliação, diz assim, ora bem, na teoria da mudança, há uma relação causal que é vaga. Vaga. Entre as atividades e os resultados. Ok? Depois diz-nos, ok, eu tenho IA, tenho pessoas que trabalham em IA, tenho psicologia, tenho peritos na área da psicologia, tenho policiamento, tenho polícias de várias entidades policiais de vários países. Mas como é que eu integro isto tudo? Como é que eu ligo? Como é que eu conjugo?
a informação de uns e de outros. Os KPIs são Key Personal Indicators. Eram genéricos. Ou seja, vamos melhorar a confiança das vítimas nos órgãos de polícia criminal. Como é que eu avalio melhorar a confiança? Vamos reduzir a violência. Como é que eu avalio a redução da violência? Que indicadores é que eu tenho que ter para avaliar isto? Mas isto diz-se muitas vezes nas teses. Nas dissertações, existe imenso este tipo de linguagem. E eu já nem pergunto aos alunos, quando sou eu a arguir, eu já nem pergunto aos alunos, porque eu bem sei que não conseguem ter a capacidade de pensar sobre isto porque não tiveram formação. Mas agora vocês têm a obrigação de, nas vossas teses, e quem está lá em casa a ouvir, tem a obrigação de, nas teses, perceber que melhorar a confiança e reduzir a violência ou outro tipo de linguagem é completamente vago. E não me diz nada. E vocês dizem que isto que é impacto, reduzir a violência. Melhorei a forma como a pessoa via os polícias. Se calhar melhorou porque a pessoa acha que os polícias agora estão bem vestidos e antes achava que estavam mal vestidos. Estou a exagerar, estou a fazer uma hipérbole para mostrar o meu raciocínio, que é, melhorou como? Se calhar tinha encontrado um polícia todo feio e todo resmungão e da próxima vez encontrou um polícia que era mais solícito e não era assim tão feio e a perspectiva mudou. Pode ou não pode? Como é que eu sei? Se eu não tenho indicadores, e era um dos problemas desta proposta, é que dizíamos que íamos fazer, mas os indicadores não estavam lá. Quando eu digo indicadores, era percentagens, ideias, propostas de como medir. Não é os valores, é como é que eu media. Ou seja, como é que eu media a confiança, para saber se tinham mais ou menos. Como é que eu media a redução da violência, para saber se havia mais ou menos. E depois, foco demasiado declarativo. Isto é, vocês têm que ter sempre um plano B para a vossa dissertação. E eu explico porquê. Porque muitas das vezes a recolha de dados não corre como planeado. Nós temos que ter um plano B. Ok? E neste caso, a Comissão Europeia pede um plano de mitigação do risco, em que eu digo assim, nesta fase do projeto eu tenho este risco, este risco, este risco, e eu tenho que ver se o risco é alto, baixo ou médio, e se for alto, eu tenho que implementar uma ação a curto prazo, e tenho que dizer qual é a ação que eu vou implementar se aquilo acontecer. Basicamente, nos vossos projetos de dissertação é, se a Comissão de Ética não aprovar a tempo de eu poder recolher dados, eu se calhar vou fazer outra coisa. Certo? E já têm pensado a outra coisa. Isto é o vosso plano de mitigação de riscos. Sim? Pronto. E depois, eram 18 parceiros de 10 países diferentes e alguns deles faziam tarefas concorrentes, ou seja, 2 ou 3 parceiros faziam uma coisa, 2 ou 3 parceiros faziam outra, portanto não era claro, o que significava que poderia haver um risco de ineficiência administrativa. Em suma, o Stop and Stay prometia muito, mas não demonstrava suficientemente o como, o quem, o quando e o com que evidência. Ok? E isto é o fundamental. Porque nós temos que ter tudo isto para avaliar o impacto e temos que perguntar determinadas perguntas que permitam que eu perceba o que é que vai melhorar na minha dissertação, o que é que vai melhorar no meu projeto. Regra geral, vocês apresentam aos vossos orientadores as vossas ideias, certo? E os vossos orientadores não vos fazem uma carrada de perguntas depois? Fazem, não fazem? Geralmente é isso que acontece sempre. Eles fazem as perguntas que vocês deveriam fazer. Eles são quase como, pensa assim, uma consciência externa.
que diz assim, calma, olha, que tens de ter atenção, queres fazer isto, está bem, mas tens de ter atenção a isto, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E tens que pensar nisto, tens que pensar naquilo. Na parte da ética, da parte do princípio do no harm, o stop and save prometia, referia o trauma em forma de care, mas não traduziu isso em procedimentos, não disse como é que ia fazer. Ok? Falou da presença de psicólogos durante entrevistas ou formação em segurança emocional para os investigadores, mas não disse como é que ia fazer aquilo. E é importante eu decidir e saber. Na secção metodologia da vossa dissertação tem que estar detalhada ao mais ínfimo pormenor o que é que vocês fariam. Está bem? Em conclusão, em jeito de conclusão, nós temos que construir uma lógica de mudança credível e temos que ter esta relação bem basilada. Atenção, que a Comissão Europeia disse que tinha muito mérito aquela proposta, mas apenas não a financiou por ausência de coerência metodológica e causal. Está bem? Nós começamos com que diferença é que fez? Ou seja, que diferença é que o meu estudo fez? Ou que diferença é que o meu estudo irá fazer? E tudo o que fizemos nestas 2 horas, mais ou menos, foi falar sobre conceitos, sobre critérios, sobre métodos, dei-vos um exemplo. E foi, de certa forma, uma tentativa de responder a esta pergunta de forma intelectual, não é? Não conseguimos responder de forma prática, porque estamos aqui a fazer um exercício de pensamento. Se voltarmos à cadeia da avaliação, aquela dos inputs, activities, etc., o que aprendemos é que o impacto não é o resultado isolado. É uma linha, nem é uma linha de relatório. É o efeito duradouro de algo que eu fiz, sustentado na utilização real dos resultados que eu tive e numa mudança efetiva que decorre deles. Mas há uma outra camada, menos ou mais técnica, ou mais ética, dependendo do ponto de vista que queiramos dizer, que atravessou toda a aula, que foi esta. Medir o impacto é um ato de responsabilidade social. E é muito mais premente quando eu estou a fazer investigações com populações vulneráveis. Se eu estou a fazer um estudo, uma dissertação no mestrado, com pessoas que confiam as suas histórias, com pessoas, com instituições que implementam as suas práticas e que nos deixam perceber as suas práticas e avaliar as suas práticas. Ninguém gosta de ser avaliado. Nem vocês gostam quando fazem exames, porque muitas das vezes a nota do exame não reflete aquilo que vocês são e aquilo que vocês sabem. E eu acho que toda a gente se consegue relacionar com este tipo de situação. Portanto, se nós temos pessoas que se abrem connosco, seja de forma qualitativa ou de forma quantitativa através de um questionário, se temos instituições que nos abrem as portas para nós fazermos estudos lá, e a sociedade, que não é o caso das dissertações de mestrado, mas em muitos casos financia os estudos, nós temos uma responsabilidade social de apresentar resultados. E nem que seja devolver os resultados aos participantes das minhas entrevistas. Nem que seja devolver os resultados às instituições que me deixaram lá recolher. Nem que seja eu disponibilizar sessões disto ou daquilo, se forem proveitosas. Ao longo deste tempo que aqui estivemos, nós vimos
diferentes perspectivas. O que eu vos trouxe aqui são perspectivas da Comissão Europeia, são perspectivas do Banco Mundial, são perspectivas das agências das Nações Unidas, em especial uma para os deslocados refugiados da Palestina, que saiu agora em 2024 e 2025, que é, eu tenho esta responsabilidade ética, eu tenho esta responsabilidade de garantir claridade conceptual, de garantir validade metodológica e integridade ética. Porque só assim é que eu consigo avaliar o impacto. Se eu não conseguir garantir isso, eu não consigo avaliar o impacto. E o impacto não serve apenas para medir, serve para escutar, serve para aprender, porque eu aprendo com aquilo que fiz, e serve para eu reorientar. Porque se realmente não tive o impacto que eu desejava ter tido, eu posso reorientar e tentar novamente para surtir o efeito que eu queria que tivesse surtido, perceber o porquê é que não funcionou e mudar o que é que não funcionou. Estou aqui a falar um bocadinho nas questões mais de financiamento ou assim, mas eu acho que isto não deve ser uma questão de avaliadores de financiamento para perceber se a proposta é aceita pela FCT ou não, quando vocês quiserem submeter a uma bolsa da FCT, por exemplo. Não deve. Eu acho que é eticamente inglório pensar assim, ok? Porque como académicos, como investigadores, como profissionais que somos, eu acho que temos a responsabilidade de garantir que este processo da medição do impacto é conduzido com respeito, é conduzido com rigor, mas é conduzido com utilidade. Ok? Utilidade, porque eu tenho que ter algo de útil que sai. E gostaria de encerrar com esta ideia com que eu comecei, que é o impacto é a consequência do envolvimento, não apenas da evidência. O impacto só se torna real quando o conhecimento se transforma em ação, quando a evidência é usada e apropriada por quem dela precisa. Que me adianta fazer um projeto de intervenção com vítimas se depois de eu o implementar ele vai ficar na gaveta e ninguém vai pegar nele? Não me importa. Foi para aquele momento. E depois? Não é vão todo o trabalho que tivemos em fazer aquilo para depois ficar na gaveta e ninguém usar? Não é vão se alguém disser assim, eu vou financiar o teu projeto e tu vais desenvolver um projeto para dar formação a crianças. E sim, senhor, no ano de implementação do projeto deram formação a 300 crianças do agrupamento escolar. Mas o projeto terminou, estão lá os manuais da formação, estão lá os materiais da formação, mas ninguém pega neles. Para quê? Faz sentido. A sustentabilidade estava garantida, os manuais estavam lá, os materiais estavam lá. Eu acho que temos que perceber que a investigação científica está alocada à sociedade. E ela só faz sentido na sociedade, em ligação com a sociedade e para a sociedade. E por isso, mais do que medir impacto, o desafio é construí-lo de forma responsável, com evidência, com reflexão e com humanidade. Eu espero que esta aula tenha sido proveitosa para quem está lá em casa e para vocês que estão aqui. Sei que algumas de vocês foram obrigadas, porque estão na minha aula, na hora do MIV, que estão obrigadas a estar aqui, mas paciência. Isto sai no exame como princípio final, porque é parte da matéria. Aham, sim, sim. Porque isto é matéria da disciplina do MIV, por isso o telemóvel foi bom, não foi? Eu vi. Se é uma mensagem que eu gostava que fosse convosco e que ficasse convosco, é esta. O impacto não se mede pelo que muda, ele mede-se também pelo modo como mudamos nós para o medir. Está bem?
Não sei se têm alguma questão, não sei se têm alguma dúvida que queiram esclarecer, ou se já estão prontos a ir embora. Obrigada pelas palminhas. Eu consegui ver ao longo da apresentação as palminhas. Obrigada. Não há questões? Pronto. Eu tenho aqui referências bibliográficas, como eu vos disse. Claro que os documentos são documentos muito específicos sobre a avaliação de impacto, ok? Mas se às vezes vocês quiserem, para perceber como é que podem fazer uma ou outra atividade em relação aos vossos próprios projetos de dissertação, ou então aos vossos próprios projetos de investigação que queiram submeter a financiamento, por exemplo, à FCT ou à La Caixa, etc., estejam à vontade e eu disponibilizo. Eles são quase todos de acesso livre, portanto, se vocês procurarem, conseguem aceder, mas se às vezes tiverem dificuldade, digam, está bem? Muito obrigada aos que estão aqui, muito obrigada aos que estão em casa, foi um gosto e até para o ano, com outro tema. Está bem? Obrigada.